Chegou, enfim, a reforma da Previdência. E muita gente tem críticas, outros estão achando que é a única saída, a salvação. Eu sei que, bom ou má, ela está lá no Congresso Nacional. Alguns estão dizendo que ela é mais dura do que o que Temer pretendia. Hoje nós vamos avaliar esse problema. Claro que a coisa ainda está em ebulição, muita coisa a gente ainda não conseguiu perceber nas entrelinhas, mas já tem coisa que a gente pode definir. Estamos recebendo o professor Humberto Felipe, ele é da USP, para ajudar a gente a refletir sobre esse tema. Satisfação em tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Eu não sei se estou errado, professor, mas eu continuo na minha. Eu acho que antes de fazer a reforma tinham que fechar os ralos todos da Previdência Social, porque o que tem de confusão ali é fraude que eles mesmos estão querendo fazer um novo pente fino, né? É situação de a Previdência bancar com o dinheiro da massa trabalhadora certas aposentadorias privilegiadas no Legislativo. É um judiciário também bastante complexo, né? Talvez um dos mais caros do mundo. E imóveis mal alugados, imóveis ociosos que a Previdência Social carrega aí nas costas. Será que não seria mais prudente fechar os ralos todos, fazer um levantamento para ver exatamente o quanto seria necessário reformar? Você tem razão, em parte. O déficit da Previdência ele é real. Existe, né, esse ralo que você está dizendo. A proposta, pelo menos aparentemente, né, porque alguns detalhes ainda não foram detalhados, vou usar esse termo, né, mas a intenção do governo é também fechar esses ralos. Agora, você falou uma coisa muito interessante. Durante muitos anos, a Previdência ela arrecadava mais do que pagava de benefícios. Até 1985, por exemplo, né, a Previdência tinha uma arrecadação fantástica. Em 95 86, né, ou em 95 é que empatou. E a partir daí, a arrecadação sempre foi menor do que a capacidade de pagar benefícios. Não eram os penduricalhos, então, que surgiram, como, por exemplo, subsidiar o serviço público, subsidiar essas aposentadorias mirabolantes? Então, aí começam os problemas. Aceitar dação em pagamento de imóveis que já estão caindo? Porque começaram a usar indevidamente, inadequadamente, os recursos da Previdência. Como é que funciona o sistema de Previdência no Brasil hoje? E é um dos poucos países que tem esse tipo de sistema. Em outros países você tem ou sistema de capitalização ou sistema misto. No Brasil, o sistema de Previdência é quem está trabalhando paga para quem é aposentado ou para quem tem benefícios. No início, isso aí era compensador. Por quê? Porque tinha muito jovem no Brasil. O Brasil era um país jovem, a gente dizia muito isso. Mas o Brasil está ficando um país velho. Hoje, cada 5 contribuintes paga por um beneficiário. Em 2060, serão 2 contribuintes para um beneficiário. Então, nós não vamos ter capacidade de pagamento. E nós temos que analisar isso para o futuro. Então, voltando ao seu comentário, houve muita utilização indevida dos recursos do INSS. Houve também, né, sempre nós tivemos muitos privilégios, má gestão das dívidas com o INSS, mas isso só agravou o problema, porque o problema da aposentadoria, e isso é no mundo inteiro, ele tende a agravar-se pela longevidade da população. O senhor falou em capitalização e no Chile, me parece, já existe esse sistema. Sim. É bem sucedido lá? O senhor tem notícia? Então, o sistema de capitalização, ele tem um problema também. Normalmente, o que fazem? No sistema de capitalização, são bancos oficiais que capitalizam, que fazem essa aplicação dos recursos. E bancos oficiais, eles normalmente não são tão eficazes quanto bancos privados. São elefantes brancos. E no Brasil é pior ainda. Além disso, quando você tem bancos públicos, são em número pequeno, menor do que bancos privados. Quando você monta um pool de bancos privados, você consegue diluir perdas de um ou outro banco. No sistema público não tem como diluir isso. Dilui como? O Tesouro
pagando. Então, existem países que têm o sistema apenas o capitalização, tem países que, por exemplo, na Bélgica é misto, então você tem tesouro e capitalização, mas capitalização é um sistema mais adequado, seja ele misto ou não, mais adequado do que o sistema que nós temos hoje. Agora, professor, eu estou vendo na reforma aqui que os militares não entraram. Estou vendo na reforma aqui que vai haver uma ação mais efetiva em relação aos servidores públicos que formam uma elite dentro desse processo todo. E claro que essa elite vai ter influência também no parlamento. E o parlamento pode ser reticente à aprovação da reforma em decorrência desses dois fatores que eu falei. Eu não sei, será que vai tramitar com a facilidade que o presidente da República espera? Então, se vai ter facilidade ou não vai depender da competência ou capacidade que o governo tem. O general Mourão disse que faltam ainda 60 a 70 votos. Isso. Então, vai depender dessa capacidade de mobilização. Mas vamos fazer uma análise aqui interessante sobre a questão de privilégio. Aliás, o Brasil é um país de privilegiados. Com certeza. Poucos privilegiados. A começar pelo Supremo Tribunal Federal, que outro dia falaram aí na Folha do Supremo que é talvez uma das maiores do mundo e com eficácia duvidosa. Então, olha que interessante. Na Previdência, não dá para a gente falar que tem uma pessoa e mesmo 3 pessoas e um pedaço, mas é assim. De cada 3 pessoas, de cada 100 pessoas, 3 e um pedacinho são do sistema público de aposentadoria, vamos falar assim. Entretanto, de cada R$100 que é pago, 33 vai para esses 3 e o restante para os demais. Então, existem muitas falácias, ou seja... O bolo é mal dividido. Muito mal dividido. Como eu falei, o Brasil é um país de privilegiados. Então, você tem um grupo pequeno que ganha muito, que se aposenta cedo, que tem uma série de privilégios em detrimento da grande maioria da população. Quem paga a conta é o povão, que não tem como fazer, não tem capacidade, como tem esse grupo privilegiado, de se organizar politicamente para fazer pressão. Estão dizendo que a reforma vai fazer justiça em relação a esses majoritários que são prejudicados. Eu vou pedir ao senhor que avalie isso, se é verdade, se já dá para detectar que isso seja verdade, e também a respeito da possibilidade de judicialização dessa reforma, porque tem ali alguns descompassos. Mas eu vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Estamos conversando com o professor Humberto Felipe, ele é da USP, e veio falar conosco hoje a respeito da reforma que foi encaminhada ontem. Tem muita coisa que já está aparecendo, mas tem muita coisa que ainda não está bem clara. Ele volta já já, não saia daí.